Oi, pessoal, tudo bem? Vim falar um pouco para vocês sobre o artigo intitulado A Gestão da Comunicação no Ambiente da Construção Civil, que tem como autora principal eu, Kátia Kalene Pinheiro, e como coautores a professora Amanda Jéssica, o professor Gabriel Lincoln e a professora Joyce Uneurian, certo? E aí, para a gente falar sobre a gestão da comunicação no ambiente da construção civil, é importante falar sobre o processo de globalização. Então, a gente passou aí pelo processo de globalização, e esse processo de globalização faz com que hoje nós vivenciamos uma espécie de aldeia global, onde todas as pessoas se ligam o tempo inteiro, interagem o tempo inteiro. Então, como tem aqui embaixo, houve então o aumento da interação global. E por haver esse aumento, é necessário que as comunicações sejam feitas de uma forma assertiva. Exatamente. Para questões até econômicas, como a negociação, a comunicação assertiva precisa estar presente. E aí, quando diz assim, a comunicação assertiva é um conjunto de técnicas utilizadas para atingir um diálogo eficaz. Então, a comunicação assertiva proporciona o quê? O diálogo e faz com que as partes interajam e cheguem a um objetivo em comum. Dentro disso, nós temos também a comunicação racional, que não deixa de ser uma comunicação assertiva, só que aplicada. E aí, no contexto organizacional, a comunicação é uma competência essencial, que, quando executada corretamente, liga cada membro de uma equipe de projetos a um conjunto comum de estratégias, objetivos e ações. Então, a comunicação assertiva dentro da empresa, que se torna a comunicação organizacional, ela ajuda os grupos que fazem parte dessa empresa e a empresa como um todo, chegar e alcançar os objetivos através das estratégias pré-estabelecidas. E dentro da construção civil, essa comunicação organizacional, ela tem tudo a ver com a gestão. Então, essa comunicação, ela se encontra com o gerir obras e gerir pessoas. Para você gerir obras, você precisa gerir as pessoas. E quando você gera as pessoas, automaticamente você está gerindo as obras. E para que se faça essa gestão, é necessário que você se comunique e se comunique assertivamente. Porque se em uma etapa de processos, de qualquer que seja, perdão, de qualquer que seja o objeto que está sendo construído, o empreendimento, por exemplo, seja o que for, se na cadeia erra uma pessoa, ou então erra um detalhe, talvez isso afete o todo. E como evitar esses erros? Se comunicando. E aí, como esse artigo, na verdade, completo, ele é baseado num referencial teórico que a metodologia, na verdade, é uma revisão bibliográfica, a gente dividiu em três partes, que foi a globalização e os processos comunicativos, a comunicação organizacional e a gestão da comunicação como uma vantagem competitiva. Bora lá? Sobre a globalização e os processos comunicativos. Então, Costa e Gershon relacionam a comunicação à economia. Nós temos aqui dois viés. Um viés econômico, que vem de Costa e Gershon, e um viés humanista, que vem de McLuhan e Dugnani. Nesse viés econômico, eles dizem que o fato da gente viver em uma aldeia global aumenta a competitividade das nações, certo? E para você aumentar a competitividade da sua empresa ou do seu setor, você precisa o quê? De diversos fatores, tem diversos fatores incluídos, e um deles é a comunicação. Então, eles relacionam diretamente a comunicação à economia. Já McLuhan e Dugnani, eles entram por um viés mais humanista e eles dizem que os meios de comunicação são tribalizantes, destribalizantes e retribalizantes. O que é isso? Fazendo um apanhado bem rápido e geral, é, os meios de comunicação sendo tribalizantes são aqueles que fazem com que a gente consiga ver uma tribo. Então, são os meios de comunicação que unem as pessoas. Os destribalizantes são aqueles que desunem e os retribalizantes são aqueles que unem alguém ou uma comunidade, ou enfim, um grupo de pessoas que já foi desunido no passado. Então, eles veem a comunicação como tribalizantes. E o fato de, quer dizer, tribalizantes, destribalizantes e retribalizantes. Hoje, a gente vive um processo de retribalização. Então, a gente está voltando a se agrupar depois de um longo período se afastando, vamos dizer assim. E nesse processo de retribalização, é importante a comunicação. E aí a gente tem aqui a comunicação
organizacional. Ribeiro, ele traz as vertentes do comportamento organizacional e são 5 muito interessantes, que tem em toda a organização, que é a questão da liderança. Então, para você viver numa organização, você precisa liderar, ou você precisa de um líder, de um chefe. O trabalho de equipe, porque não tem como fazer as coisas cada um no seu lugar. Negociação e mediação, diretamente ligado com a competitividade que a gente viu lá atrás. Aprendizagem e inovação, e no centro de tudo, a comunicação. Porque sem a comunicação, ninguém lidera. Sem a comunicação, não há trabalho em equipe. Sem a comunicação, não existe aprendizagem e inovação. E sem a comunicação, não existe negociação e mediação. Então, a negociação, ela age aí como o centro de tudo. E aqui nós temos o processo administrativo, trazido por Maximiano, que diz o quê? Existem 4 partes principais desse processo, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. O planejamento e a organização acontecem dentro do escritório. O controle e a direção acontecem dentro da obra. Então, veja só, todas essas etapas do processo administrativo, elas necessitam ser comunicadas às pessoas. Então, quando você senta com o cliente e faz o planejamento do que vai acontecer no projeto dele, você vai se comunicar com ele. Quando você organiza o projeto, você está se comunicando com ele. Quando você dirige o projeto, que você vai no canteiro de obras e diz, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você também precisa se comunicar. E para controlar todo o processo também. Então, veja que o processo administrativo integrado dentro da engenharia civil precisa de comunicação o tempo inteiro. E aí nós temos aqui a gestão da comunicação no ambiente da construção civil. Bom, para a gente entender isso, a gente precisa seguir uma reta, vamos dizer assim. A gente precisa seguir uma linha de pensamento, certo? Vamos lá, tá? Bastante atenção. É o seguinte. Então, é o seguinte. Existem algumas partes do processo comunicativo que precisam ser compreendidas e às vezes a gente anula elas. A primeira é os fatores constitutivos da comunicação. Toda comunicação, ela existe dentro de um contexto. Então, as pessoas sempre se comunicam dentro de um contexto de algo. Na questão da construção civil, a gente se conecta, né? Ou dentro do contexto do escritório, ou dentro do contexto do canteiro de obras. Então, veja só a importância de entender, de fato, essa questão dos contextos. E aí, nós temos aqui um remetente, que é a pessoa que envia a mensagem, e um destinatário. Nós temos a mensagem, que é o que vai ser dita, o código, que é como está sendo dita. Então, se ela está sendo dita de forma falada, às vezes no olhar, e o contato, que é, às vezes você toca numa pessoa, às vezes você manda escrito num papel. Então, o contato que você tem com a pessoa, como você envia esse código e a mensagem. Então, esse é o processo, os fatores constitutivos da comunicação. Depois disso, a gente vem aqui com o quê? Os níveis hierárquicos da construção civil, dentro da construção civil. Então, veja só a hierarquia organizacional. Nós temos aqui 3 partes: o nível estratégico, o nível intermediário e o nível operacional. E o que nós temos nisso? O nível estratégico é composto pelos patrões, quem está lá em cima. Eles são a estratégia, a cabeça da empresa. O nível intermediário é composto por quem? Pelos engenheiros, pelos arquitetos. E o operacional, pelos mestres, os encarregados, os serventes, os pedreiros, enfim. Então, veja só, essa é a hierarquia do negócio, beleza? Não sou eu que estou falando, foi Guimarães e Quilharino que falou. E aí a gente, depois de ver isso, a gente vem aqui com as formas de comunicação. Então, as formas de comunicação, de acordo com Almeida Capucho Ribeiro, de 2017, dizem o quê? Que existem essas formas de comunicação aqui, que são a intrapessoal, a interpessoal, a grupal, a organizacional, a social e a extrapessoal. A interpessoal é de você com você mesmo. A interpessoal é quando há pelo menos uma outra pessoa falando com você. A grupal é quando há um grupo de pessoas. A organizacional, que envolve pautas diretamente da empresa. A social, quando envolve grandes grupos externos. Então, por exemplo,
Se eu estou trabalhando na transposição do Rio São Francisco, eu vou precisar prestar contas para o governo. Então, isso é uma comunicação social coletiva. E a extrapessoal, que às vezes é com o próprio meio ambiente, como a gente cuida do meio ambiente e como ele retorna isso para a gente. E também nós temos os tipos de comunicação: interna, externa, formal, informal. Os nomes já dizem o que elas querem, o que elas representam. A horizontal, ela é entre colaboradores do mesmo setor. Então, lembra que a gente viu ali que tem três fases dentro do nível hierárquico? Então, é se você está falando dentro de um nível hierárquico só, é horizontal. A vertical é quando se muda quando a comunicação ela flui assim, sabe? Pode ser entre o nível intermediário e o nível mais baixo ou mais alto, enfim. Nós temos a oficial, a não oficial, a escrita, a verbal e a não verbal. Então, esses são os tipos de comunicação. E aqui nós temos os meios de comunicação, que é a comunicação pessoal, a comunicação escrita ou a comunicação por meio de equipamento. Então, apesar de ser uma fonte de Maximiano de 2000, a gente sabe que a maior parte desses meios de comunicação eles existem e são utilizados até hoje. E aqui a gente vem com o seguinte: a comunicação como de fato uma vantagem competitiva dentro do universo de empresas da construção civil. Almeida diz que a comunicação assertiva, ela é uma exigência do mercado atual. Ou seja, se a sua empresa não tem isso, ela dança. Outro Almeida, em outro ano, falou que é o fator humano, ele é o centro da organização. Se o fator humano é o centro da organização, a gente precisa aprender a tratar as pessoas e se comunicar com elas. Isso é quase óbvio de dizer. Já Henrique fala que o treinamento, ele é a gestão, é uma gestão de eficiência. E agora vamos pensar comigo, como um treinamento é ministrado? Com alguém se comunicando com outras pessoas, certo? E Figueiredo entende também que o treinamento, ele serve como gestão de pessoas. Então, aqui a gente tem gestão de eficiência, gestão de pessoas e exigências do mercado atual. E aí o PMI traz o seguinte: comunicadores eficazes no ambiente de trabalho têm uma performance 5 vezes mais atrativa do que aqueles que se comunicam minimamente. Ou seja, veja só como a comunicação é mais do que necessária dentro do ambiente de trabalho. E aí, para prosseguir, a metodologia desse trabalho, bem simples mesmo. Aqui está o fluxograma do trabalho. Primeiro a gente definiu o objeto de estudo, né? O que seria estudado? A gente queria estudar a comunicação, queria estudar dentro do contexto. A gente queria estudar no contexto da construção civil. E a gente delimitou os termos-chave para a pesquisa, que foi construção civil, comunicação organizacional e gestão da comunicação. Buscamos por referências relacionadas ao tema, fizemos o fichamento dessas referências, análise, cruzamento e interpretação dos dados e obtemos os resultados quando a gente cruzou tudo ali que a gente viu ali no referencial teórico. E aí, quais são os resultados? A globalização necessita de uma adequação das empresas e das pessoas. Essa adequação ela é feita através de uma gestão assertiva e uma investigação interna. E aí, essa investigação interna, ela pode ser feita a partir da tabela que a gente elaborou para os resultados, que é essa tabela aqui, certo? Essa tabela, ela traz exatamente os passos que as pessoas precisam, as organizações, né? As pessoas que eu digo, os líderes organizacionais, precisam compreender para depois intervir na comunicação. Então, o primeiro passo é compreender os fatores constitutivos da comunicação da empresa e prever quais as configurações podem ocorrer. Então, quem vai ser o remetente? Quem vai ser o destinatário? Como essa mensagem vai ser enviada? O que vai ser enviado nessa mensagem? Em qual contexto? Como vai ser esse contato? Qual vai ser o código? Certo? O passo 2, entender como os níveis de hierarquia organizacional se conectam através da comunicação. Então, aqueles 3 níveis que a gente viu, a gente tem que entender dentro da sua empresa como eles se conectam. Será que eles não se conectam em momento nenhum? Será que o nível estratégico lá em cima não se conecta com o operacional? Isso é bom ou ruim? Terceiro passo, definir quais as formas de comunicação são mais usadas nos contextos predominantes da empresa. Se é intrapessoal, se é interpessoal, se é grupal, enfim. Entender quais os tipos de comunicação necessitam de maior manutenção e selecionar os meios de comunicação eficazes em cada um dos contextos organizacionais. Então, é necessário criar um mapeamento, entender como funciona tudo dentro da empresa e aí aplicar, de fato, essa ferramenta, que é um passo a passo,
para melhorar a comunicação organizacional dentro da construção civil. Ou seja, gerir a comunicação. Porque a gestão da comunicação traz muitos benefícios. A implementação de uma ferramenta de gestão comunicacional melhora o repasse das informações dos projetos, o que resulta em menos desperdício de material, uma obra mais limpa e mais rápida. Também, o que mais nós temos? Melhora a resolução de conflitos internos, o que diminui o mal-estar entre colegas e aumenta a ligação de todos na busca por um propósito comum. Facilita a instauração de regras no ambiente de trabalho. Então, melhora, entre diversas coisas, além das regras de convivência, existe a segurança e a saúde do colaborador dentro do trabalho. Também existe essa melhoria. Melhora a entrega dos serviços, que é o resultado de uma relação comunicativa eficaz entre cliente e gestor do projeto que será realizado, tá? E as considerações finais. É necessário prever o passo a passo da comunicação organizacional para, enfim, instaurar uma ferramenta de gestão da comunicação. Então, não tem como você colocar uma ferramenta de gestão da comunicação dentro da sua empresa se você não estudar como essa comunicação de fato funciona. E sugere-se, né, que para trabalhos futuros seja criada de fato uma ferramenta de gestão apoiada nos resultados desse trabalho. E aí é mais ou menos isso, tá? A gente tem aqui as referências e uma frase que é: se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge o seu coração. Frase de Nelson Mandela, que eu gosto muito. E é isso, muito obrigada pela atenção.